Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais um Segunda Mística. Vocês têm aí as 3 pedrinhas. A pedrinha vermelha, mais avermelhada aqui, primeira. Essa pedra bege e essa aqui verde. Ok, então para quem escolheu a pedrinha vermelha, pedrinha do Rio Vermelha, vamos ver quais as energias que estão vindo para você. Começamos muito bem com a energia do cachorro aqui no baralho cigano. Então, é uma semana que vai começar com boas amizades, boas parcerias, algum sinal bem forte de que você realmente tem uma pessoa leal com você, né? De que tem uma pessoa que não vai sair do seu lado, não vai te deixar na mão. Então, uma excelente semana mesmo. O número 18, ele também é um número muito bom para negócios. Ele fala de iniciativa, ele fala de, por exemplo, daquele calor necessário que a gente tem que ter para fazer as coisas acontecerem, né? Então, algo que é pioneiro. E o 8, ele fala também daquela paciência para fazer as coisas acontecerem, para construir. Além disso, é um 9, né, se a gente somar. Então, tudo feito de uma maneira bastante em acordo, em sintonia com a espiritualidade, com a evolução. Então, nada que seja egoísta. Então, essa carta, assim, não tem nada de ruim aqui, né, com relação a essa carta. Ao mesmo tempo, algo que eu sinto é que para você não esquecer, né, tem uma pessoa que vai fazer algo muito importante para você essa semana. E para você não esquecer também de fazer algo por essa pessoa. Não naquele esquema do tipo, a pessoa tá me ajudando, eu sou obrigada a me ajudar também, não dá para eu receber algo e pronto, sempre tô devendo um favor. Não é nesse sentido, não. Mas vai ter algo que você também vai poder fazer por essa pessoa, algo que tá na sua alçada, né, que cabe aí na sua vida e que você vai ter que realmente mostrar que você também é uma pessoa que essa pessoa pode contar. O que mais que você pode esperar? Interessante. A gente tem também aqui uma outra energia de manifestação, que é a energia do mago. Então, já tem um pouco dessa energia aqui na carta 18, né, do cachorro. Ela tá aqui também no mago. Então, uma coisa que pode acontecer para alguns de vocês, assim, vocês vão planejar algo grandioso também. Às vezes, de repente, estudar fora, ou vocês vão planejar uma grande viagem. Alguns, eu quero planejar não sei, a compra de uma casa, algo assim. Algo que é grandioso mesmo, não pequenos projetos, grandes projetos. E assim, uma coisa engraçada que aparece um pouco na minha cabeça é, às vezes uma pessoa aí de fora, um amigo, uma pessoa parceira, companheira, sei lá, pode até ser da sua família, mas que seja também uma pessoa amiga, né? Tem gente, às vezes, da família que fica mais naquele papel ali, meu tio, minha tia, mas não tem tanta amizade ali envolvida. Aqui é alguém que tem realmente uma amizade, alguém que você conversa, que você troca, de fato, algumas ideias profundas. Então, pode até ser que essa pessoa enxergue você querendo manifestar alguma coisa grandiosa e a pessoa pense, meu Deus, será que vai dar certo? Mas não jamais aquele jeito de pensar que você é insuficiente, mas de assim, olha, eu tô analisando aqui os riscos, eu tô analisando, tô aqui com você. Eu não tenho certeza se vai dar certo, mas o que importa é que eu vou estar aqui. Porque algumas coisas que vão ser assim, na visão dessa pessoa aí, vão ser coisas mais ousadas ou grandiosas. De qualquer forma, a pessoa pode, às vezes até você é a pessoa que tem mais iniciativa aí nessa troca, nessa relação com essa pessoa amiga aí. Às vezes você tem mais iniciativa, você traz mais movimento na vida dele do que o contrário.
que mais? A gente tem a energia da transição, interessante. É um número 43. Então é uma semana também que vai pedir para você um pequeno reajuste, já que você vai começar a manifestar algo grandioso mesmo, que tem a ver com, sei lá, daqui 10 anos, né, conseguir algo assim, fazer algo ou viver de uma maneira X daqui 10 anos. Um planejamento que vai ser bem longo, você vai precisar se adaptar, sem dúvida, vai precisar fazer uma adaptação aí na sua vida. Então, por enquanto, existem algumas coisas que você não consegue mudar, que elas estão naturalmente acabando, né? Que tem um tempo, naturalmente elas vão se transformando. Mas é como se você não conseguisse ainda cortar totalmente uma coisa aqui para iniciar o seu plano. Um exemplo que eu dou, imagina que você de repente está pagando um curso e aí para você começar a planejar essa outra coisa grandiosa aqui, seja a sua viagem, seja um outro curso, seja uma casa, enfim, para você começar a planejar essa parte grandiosa, você vai ter que primeiro terminar as suas obrigações financeiras ali com algo que você já tem um compromisso para depois iniciar. Então essa semana é assim, terão grandes ideias, né, sem dúvida, uma pessoa aqui apoiando você. É claro que não é para você fazer nada insensato, mas o que eu quero dizer é que tem alguém do seu lado que vai, com certeza, contribuir para a sua vida ficar mais fácil, mais viável. E ao mesmo tempo vai ser uma semana também de discussões de ideias, então não fica desesperado, desesperada para fazer as coisas acontecerem de um dia para o outro, porque a gente tem uma transição que ela tá acontecendo ainda e ela tem o tempo natural dela. Então, não fica assim, nossa, eu preciso fazer logo acontecer, pronto e acabou. Deixa as coisas rolar. E a gente tem aqui um 5 de ouros invertido. Então, eu realmente sinto assim que para a maioria vai ser uma fase final de se sentir de repente inferior, ou para alguns esse sentimento de inferioridade está mais vinculado a aspectos financeiros. Então de repente aí você fica saindo com pessoas que vivem uma vida num ambiente que você não pertence muito exatamente ainda, ou que para você ali ficar naquele pique você precisa, né, investir ou correr muito mais do que as pessoas que você vê muito ou convive. Então tem algo, né, que você vai ter que mudar no seu pensamento mesmo, para você conseguir fazer esses passos grandiosos. E uma das coisas é assim, isso tem muito a ver com um texto que eu estava escrevendo ontem. Eu não sei ainda se eu vou publicar, depende, eu vou ler o texto para ver como que tá, se ele tá ok. Mas tem muito a ver com algo que eu estava escrevendo ontem, sobre você sonhar o seu sonho. Então, de repente, você é uma pessoa que tem iniciativa, etc. Só que você já sonhou muitos sonhos que não eram seus. Sabe aquela história de você ficar correndo uma maratona para chegar num lugar que nem é o lugar que você quer chegar, né? Você luta ali uma batalha por uma guerra que nem é sua, né? Para uma pessoa ganhar e essa pessoa nem tem nada a ver com você. Então, esses comportamentos, eles chegaram ao fim e tem uma pessoa que vai te ajudar muito a fazer você enxergar qual que é o seu sonho mesmo. E, gente, quando eu falo sonho, às vezes é uma coisa simples, né? Nem todo mundo sonha em ser, não sei, uma celebridade, ou nem todo mundo sonha em ser alguma coisa que é extremamente complexa, né? Então, você tá percebendo qual que é realmente o seu verdadeiro desejo de vida dentro da sua realidade, dentro do seu sonho, né, na sua realidade. E aí essas batalhas que você já lutou, que nem eram suas, né, mas que você tem potencial aqui, sem dúvida, com a energia do mago, elas estão ficando para trás. E como eu falei, tem uma pessoa que vai ser muito importante para você, para ter para meio que sustentar ou apoiar uma mudança sua de pensamentos, uma mudança sua de cabeça mesmo.
e ao mesmo tempo o que você precisa, né, a visão necessária para te ajudar a fazer esse sonho acontecer. Pode até ser, gente, que você vá fazer uma espécie, passe por alguma consultoria do tipo, como que eu faço para, não sei, comprar um barco, né, em 15 anos eu quero ter um X barco. Enfim, você vai passar por uma espécie de consultoria de alguma forma, para fazer você cada vez mais entrar no seu pensamento, no seu mindset, que realmente tem a ver com o que você quer viver e não com desejos que são de fora. Então é isso, é uma semana bastante profunda para você e eu desejo uma ótima semana, um grande beijo. Para quem escolheu o grupo 2, a pedrinha aqui do rio bege, vamos ver quais são as energias chegando para você. Então a gente começa com as nuvens. Essa energia aqui, para mim, para mim não, de um jeito padrão, significa confusão, né? Significa confusão. E o que eu vejo aqui é que realmente a semana ela pode começar confusa, com ideias opostas, com dúvidas do tipo, poxa, eu não sei se eu fico com uma pessoa ou com a outra. Eu não sei se eu fico aqui ou vou embora. Eu não sei, né, exatamente assim qual decisão tomar. Então as nuvens, isso aqui pode estar muito vinculado também à sua família, se eu for prestar atenção bem no número, já que a gente tem o número 6. Então pode ser uma dúvida muito forte envolvendo a família ou mesmo envolvendo o campo amoroso. A dúvida é, como que eu posso agir diante dessa situação, né? Então, de qualquer forma, as nuvens, elas se formam de uma maneira muito rápida e elas vão embora de uma maneira muito rápida também. Algo que eu já consigo dizer, no começo da semana, se você puder não tomar nenhuma decisão importante, é melhor, porque você não está vendo ainda com clareza todas as informações necessárias para você tomar essa decisão. Então, né, paciência aí no começo da semana, não vai querer resolver tudo para ontem. O que mais? O Papa. Bom, essa carta é bem Illuminati, né? Primeiro você pode passar uma semana vendo muitos filmes de ficção científica, às vezes documentários que falam sobre conspirações mesmo, ou você vai ficar assim super interessada em assuntos que são de ufologia, tudo aquilo que for extremamente excêntrico, né, e que fala de espiritualidade, mas de um jeito bem excêntrico, né, como daquele, né, de entender, por exemplo, de que estrela que você veio, tudo que tem essa conexão ali com o todo, com o que está fora da Terra, né? Então, aí depende da linha que você acredita mais, mas aqui é sobre descobrir novas teorias, descobrir coisas que estavam em segredo e tudo mais. Ao mesmo tempo, você pode fazer algumas visitas para um prédio muito grande mesmo. Então, de repente, você entra lá e fala, nossa, olha esse prédio, é pé direito que fala, né? Olha o pé direito deste prédio. Não sei, você vai se sentir mesmo pequeno diante do todo. E pequeno, claro, num bom sentido. Não, jamais eu falaria alguma coisa que é para você se sentir ruim. Mas essa energia aqui do Papa, ela tá me trazendo algo muito vinculado a Deus mesmo, ou a ideia assim de, nossa, poderiam ser tantas coisas, a gente pode ser, a nossa origem pode estar vinculada a tantas coisas que, né, o que realmente nós somos. Então, essa sensação aqui também de humildade vai ser muito, muito forte durante essa semana, como se você tivesse ali um avanço diante da sua própria humildade, o que é muito bonito. Uma outra coisa é que pode ter uma dúvida sobre o que fazer com relação a uma proposta.
Às vezes você tem uma proposta aqui que já foi feita para você, um caminho aberto, seja, né, uma posição em um lugar, um cargo, uma vaga dentro de uma oportunidade aqui, X de bolsa de estudos ou para algo para estudar. Às vezes para alguns, para uma pequeníssima parte aqui, pode ser às vezes um pedido para um avanço de relacionamento, etc. Mas algumas questões que podem entrar em conflito. Então, de repente, você vai aqui, recebe uma proposta, só que para algo que é extremamente diferente de quem você é, e não que é um problema para você, mas às vezes é um problema para outra pessoa. De repente você vai gostar de alguém que, não sei, tem uma base de vida, né? Um conceito ali, uma visão de mundo muito diferente da sua. Por isso, é importante refletir aqui e deixar para tomar uma decisão, de repente, lá pro final da semana é melhor. Olha só que energia bonita, né? Então também a gente tem um milagre aqui, é uma carta muito bonita. Vocês podem olhar bem para essa frequência, para ativar essa frequência, né? Então, é o que eu falei, eu tava sentindo uma coisa de vocês estarem bem conectados mesmo, a ideia de Deus, claro, dentro do sistema aí de cada um, de crenças, mas essa conexão com essa ideia de Deus. E ao mesmo tempo, a gente tem com certeza aqui da parte de fora, a gente tem o desconhecido, o mistério, né? O avanço naquilo que estava oculto. Mas a gente tem também esse tom de amarelo, laranja e um pouquinho de vermelho, que sem dúvida trazem uma mistura de felicidade e alegria. Então também algo muito importante para vocês, essa vontade de viver mesmo essa alegria. Vem sim a energia do romance para quem se interessa por romance, para quem quer, né? Então, de pessoas trocando olhares, se interessando, desejando a sua presença. Tem uma energia aqui forte da sexualidade. Então, assim, é uma semana para você que realmente vai te movimentar, né? Vai trazer ali uma pimenta aí para sua semana, né? Se começou confusa, calma que as nuvens vão sair e o sol vai brilhar aqui bastante para vocês. Então, bem legal. E ao mesmo tempo, para quem estava vivendo uma dificuldade assim, mais intensa mesmo, do tipo, poxa, eu devo realmente seguir com esse processo, tiro essa ação, entro com uma ação. Para quem estava vivendo dúvidas que são realmente, que tem um impacto muito forte, também vejo que vai ter uma solução que inicialmente você não consegue enxergar, mas depois ela vai aparecer, tá? Então, lembra, né, a energia aqui do milagre, então de coisas que são inicialmente meio que não, impossível isso acontecer, e depois você vê, nossa, não é que aconteceu mesmo. Então, tem essa energia. E por fim, o que a gente pode esperar aqui? A energia da morte. Então, realmente, olha, algumas coisas, para alguns de vocês até tem a ver com algo de casamento, às vezes alguém que tá finalizando um casamento por alguma razão, essa finalização aí da pessoa pode ser importante para você, do tipo, a pessoa terminou um contrato que ela tinha e agora pode ser uma pessoa que vai estar disponível para você, ou vai querer sua companhia. Existe alguma finalização aqui, às vezes até esse assunto da morte pode se fazer presente na sua semana, mas não vai ser de um jeito assustador, porque o que está comandando aqui é realmente a energia do milagre, que traz uma alegria, traz uma vontade de viver. Mas esse assunto da morte pode se fazer presente em algum momento. Como a gente tem o Papa, às vezes assim, vocês vão, nossa, né? A gente sempre tem uma pessoa ou outra, um artista, por exemplo, que durante a semana a gente fica sabendo da notícia, que algo acontece, ou às vezes a gente vai e lembra, né, de algo que aconteceu lá atrás, de alguém que a gente perdeu. Mas esse assunto da morte, ele vai ser um gatilho aqui para você
entender que algumas coisas a gente não tem muito, são implacáveis, a gente não tem muito o que fazer, mas com certeza podem acontecer milagres importantes através dessas questões, né? Ontem mesmo eu estava vendo um documentário que falava justamente disso, de algumas pessoas que tiveram algumas experiências extremas, até entre a vida e a morte, e viram sinais divinos, descobriram forças que não tinham, né? Tiveram uma espécie de contato e quando voltaram para a vida, começaram a viver a vida de uma maneira completamente diferente. E é o que eu sinto aqui. Existe algo que vocês vão realizar, compreender, que vai fazer com que vocês sintam a vida de um jeito muito, muito diferente. Talvez ali mais pro final da semana isso faça mais sentido ainda, essa transformação. Mas é de um jeito, com certeza, né, figurado. Essa é uma metáfora, sem dúvida. E são questões, é como se você estivesse lidando com pessoas também que têm um certo poder, tá? Então essa semana vocês vão lidar com pessoas que têm um certo tipo de influência. Eu não tô falando de influência assim, de influenciadores, tô falando de uma influência em algumas situações, alguns lugares assim da vida que são muito importantes, né? Por exemplo, um líder espiritual para você, um professor, um médico, algo assim, alguém que você vai conversar e que vai ser com certeza vai te dar um viés ali diferente sobre uma história, uma situação. Então, uma excelente semana para vocês, um grande beijo. Para quem escolheu a pedrinha verde, vamos ver quais energias estão vindo aqui para você. Estão vindo energias, né? Energias estão vindo. Notícias estão chegando. A gente tem esse cavaleiro aqui, super cheio de pompa, né? Vestido aqui de uma maneira bem engomadinha. Até trazendo um caráter assim de outros tempos, né? De uma idade que você não viveu, que você não nasceu. Então, é uma semana que vai trazer, assim, notícias do passado. Às vezes, notícias... pode ser, assim, você se interessando, especialmente por alguma época da humanidade, algum período, e estudando mais sobre esse período. Para alguns, simplesmente, realmente representa alguém que fez parte da sua história há algum tempo atrás e tá reaparecendo, tá vindo mandar um oi, tá vindo trazer notícias. Uma outra coisa que tá vindo para vocês também, sem dúvida, é o movimento. Então isso aqui pode representar andar mais de carro ou de bicicleta, se deslocar aqui com coisas, né, que antigamente seriam cavalos. Claro, para quem de repente vive numa região ou num lugar que tem cavalos, pode representar realmente essa experiência aqui de ter que ver cavalos. Às vezes uma conexão com algum jockey, algo assim. Então, está vindo, sem dúvida, uma conexão maior com esses transportes aqui que são rápidos ou que tem um certo nível de destaque, né? Então, é isso. Notícias estão chegando. E mesmo que a gente esteja falando também, trazendo notícias de algumas coisas do passado, essas notícias, elas não vêm para te estagnar. Então, claro, né, quando a gente pensa, às vezes a gente vê algum planeta junto com Queto, falando, nossa, aí vem um monte de coisa do passado, né? Com certeza vem, mas pro progresso, né? E não para ficar ali dependente, parado naquela situação que já não existe mais. Então pensa, se você realmente tiver um contato com coisas do passado, essa carta, ela tá dizendo que existe a oportunidade de transmutar, né? De fazer esse passado. Não, vamos finalizar. Se foi algum desentendimento, acaba o desentendimento e vem algo novo, vem uma oportunidade diferente. Às vezes alguém pedindo desculpas para você, de fato, te fazendo alguma proposta interessante, né? Pra vida que segue. A frase que vem na minha cabeça é vida que segue, né? Então,
Acho que é isso. É sobre lidar com o passado, focando no futuro. Olhar para o passado para prospectar algumas coisas lá na frente. E aí pode ser em qualquer campo da vida, mas também pode representar uma pessoa mesmo vindo até você. Aí desde alguma amizade que ficou para trás, uma pessoa com quem você se relacionou, mas existem notícias aqui chegando. O que mais? O que você pode esperar dessa semana? Interessante. O grupo 1 também tirou um 5 de ouros. E até, na verdade, como energia coletiva mesmo, que tem muito a ver com o texto que eu estava escrevendo ontem, que eu comentei lá no grupo 1, não sei se eu vou publicar ainda, depende, que eu preciso ler e ver se fez algum sentido mesmo, né? Mas qualquer coisa eu vou publicar aqui, mesmo no YouTube, enfim, no Instagram. Mas o que eu sinto é uma energia coletiva, de um cansaço sobre ter que ter sucesso em tudo. Sabe? Então as pessoas, elas estão cansadas. A gente teve um boom, por exemplo, né, de Orkut, aí do Orkut foi o Facebook, aí migrou pro Instagram, e foi cada vez mais, assim, focando na imagem. Claro, eu acredito que tudo tenha um lado bom, né, tudo é uma questão do quanto da energia você usa, mas existe essa pressão para que todo mundo seja perfeito o tempo todo, para que a gente compartilhe tudo que é, né, aparentemente um sucesso, e às vezes você vai ver, não tem sucesso nenhum, né? Pessoas assim se endividando para viver vidas que não são as vidas delas, enfim, uma pressão para ter um sucesso que às vezes nem é um sucesso no teu conceito de verdade, mas que a gente acaba sendo influenciado, né, e recebendo essa pressão que a gente nem sabe definir de onde vem. Então eu sinto o fim desse sentimento. Isso aqui é muito, muito incrível. Já vi aqui no primeiro grupo e agora eu tô vendo de novo, mas de forma coletiva eu tô achando que é isso. As pessoas tendo, em vez de elas ficarem se sentindo inferiores, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tô aqui em Mônaco fazendo, né, o meu blog, enfim, coisas que são, não que são impossíveis, e se o seu sonho é esse, ótimo, excelente, você tem que correr atrás, mas muitas pessoas esquecendo quem elas são, né, para viver algo que aparentemente é aplaudido, mas que na verdade nem é um hábito, né? As pessoas, elas são muito a gente tem aquele efeito de uma pessoa ver alguém fazendo, a gente vai e faz. É uma coisa muito nossa, né, do ser humano. Então eu sinto o fim de um sentimento de inferioridade. Isso é excelente. E sem dúvida, para alguns de vocês, por exemplo, se você foi deixado num vácuo, assim, se alguém não falou com você, se uma situação, né, que você tinha que ter uma resposta, você não teve, a resposta, ela tá chegando. E esse sentimento aqui de se sentir menosprezado, isso aqui vai ficar para trás. É muito legal, vai ter um entendimento importante de uma situação aqui. Olha só, e a gente tem a energia da mudança, levemente travada. Para alguns de vocês pode representar uma mudança mesmo bem concreta, porque eu sinto essas tonalidades aqui de amarelo, junto com o azul, é como se fosse assim, algo que você tem que fazer que é bem racional. Então por isso que eu falo mudança concreta, de repente você vai ter que mudar de casa, você vai ter que mudar de emprego, tem uma mudança importante para acontecer, e é importante que você fique na vibração, né, da potencialidade, que é o cavaleiro. Eu posso sim fazer acontecer, e fazer acontecer aquilo que eu realmente sinto que é bom para mim, e não aquilo que é o que os outros querem para mim, ou que os outros querem que eu acredite que é bom para mim. Então tem um pouco disso, de você trazer o racional bem forte aqui na sua vida, o científico, né? Esse grupo, ele me traz assim uma semana que você vai ter de experiências científicas, realmente, do tipo, quer dizer que isso aqui é comportamento humano. Eu achando, por exemplo, né? Nossa, eu achando que eu estava
apaixonado e na verdade tá tendo uma reação química no meu corpo, né? Na verdade eu tô, não sei, tem uns hormônios aqui balançando, mexendo no meu corpo. Então, é claro, não invalida o processo da paixão. A paixão é um processo químico mesmo, mas eu digo assim, de você compreender o lado mais racional da situação e menos romântico, né? Menos assim, ilusório. Trazer o racional, isso vai ser muito forte durante essa semana. Então, eu realmente sinto que você vai precisar compreender algumas coisas desse jeito, com uma certa frieza emocional. E frieza emocional que eu falo, jamais vai ser se tornar uma pessoa fria, calculista e fechada pro mundo. O que você tem que saber é, de fato, o que você fala pra quem, você realmente tem que ter essa ideia aqui, mas vem uma informação pra você pensar, será que eu aceito de volta na minha vida? Você vai ter aqui, com certeza, um acerto de contas. E agora que eu falei acerto de contas, literalmente pode ter um acerto financeiro, algo que finaliza e que você se livra, algum acerto, né? Nossa, resolvi isso aqui, graças a Deus demorou muito tempo, mas está resolvido. Então vai ser uma semana importante para resolver essas coisas materiais e concretas. Olha só também, e a gente tem um mundo invertido, que tem tudo a ver com essa mudança invertida ali, da geometria sagrada. Então, o mundo invertido é assim, realmente, se você estava achando que uma coisa tinha acabado, não acabou. É aquela história, eu achei que eu nunca mais fosse ver essa pessoa. Você vai ver de novo. E acredite, gente, uma coisa que eu aprendi na minha profissão aqui, é que aquilo que a gente acha que é impossível, não é impossível. E é muito louco, porque mesmo eu, né, mesmo quando de repente eu faço uma leitura de tarô pra mim, tem coisa que eu falo, isso aqui é impossível. E depois eu vejo que não era, né, eu fico de boca aberta. Como as coisas só fazem sentido pra gente depois de um tempo, como que elas se encaixam. Quando a gente faz, às vezes, a leitura naquele momento, a nossa realidade não comporta muitas coisas que saem, né? Mas a nossa realidade vai se adaptando e as coisas vão se tornando reais. Então, e mesmo assim, naquele momento inicial, a gente não consegue ver de jeito nenhum. Que eu posso dizer pra vocês, já teve uma situação que foi recente, né? Então eu vou trazer aqui. Uma pessoa me perguntou sobre um homem, né? Perguntou se esse homem era casado. E eu falei que o homem não era casado, que o homem tinha uma namorada. E aí a pessoa desacreditou. Por quê? Porque o homem andava com uma aliança de ouro gigantesca no dedo, né? Então tudo indicava, a imagem indicava que a pessoa estava casada. Então a pessoa soube que, na verdade, a esposa do homem tinha falecido. E ele realmente tinha uma nova namorada já fazia. Então, só para dizer para vocês como algumas imagens realmente nos iludem, né, durante um tempo. Então, tem alguma coisa aqui que você vai ter notícias e aí vai ser importante, seja para você finalizar, seja para você compreender de uma outra forma e se libertar sem dúvida. Mas é muito importante que você lembre que você tem um valor incrível e que cada pessoa na sociedade contribui para o seu próprio papel, trava-línguas. E é isso, a gente tem que aprender a se amar e entender o que a gente entrega no mundo de uma maneira mais simples, né? Sem ficar pensando que todo mundo tem que ser a mesma coisa, todo mundo tem que ser igual. Então, um grande beijo, uma excelente semana para vocês.